Olá a todos, esta é a segunda parte da nossa conversa com a Daniela Nunes. Este é o ABC do Mundo, como sempre, com Bernardo Valente, Alberto Cunha e Bruno Mourão. E olá a todos novamente. Vamos então discutir o nosso segundo tema, que é o M de Mark. E foram o Alberto e o Bernardo que trouxeram este tema para nos falar de dois Marks que têm estado nas bocas do mundo por razões muito diferentes, Mark Rutte e Mark Carney. Alberto, porque é que quiseste trazer este tema também? Em primeiro lugar, eles chamam-se os dois Mark. Os dois discursos deles foram muito falados ultimamente, nomeadamente o discurso do Mark Carney em Davos, mas também os vários discursos. Não vamos voltar ao Daddy, porque já falámos disto num episódio anterior, mas portanto, uma certa atitude do Mark Rutte que é diferente em relação ao Trump, bastante diferente, pelo menos discursivamente, do que o Mark Carney. Os discursos já foram muito analisados. Eu queria falar um bocadinho sobre a substância daquilo que foi dito, porque uma das coisas que não foi muito reportada, porque o ângulo que foi feito do Mark Carney, e percebe-se, é, digamos, a oposição ao Trump. E a oposição, digamos, os europeus não são tão diretos, ele é mais direto. Ele falou da questão do Canadá ser um middle power, um poder médio, e eu queria refletir um bocadinho sobre o que é que os dois discursos nos ensinam sobre as estratégias possíveis dos poderes médios. Eu penso que há cada vez mais literatura sobre a questão dos poderes médios. É uma questão que pessoalmente me fascina, porque nós temos as superpotências, que neste momento, na minha opinião, são duas, não são três, porque não incluiria a Rússia, de que falámos aqui, mas seria, obviamente, os Estados Unidos e a China, e depois temos aquilo que eu chamaria grandes, portanto, gigantes continentais, que não são necessariamente, portanto, são potenciais superpotências. Temos o Brasil, a Rússia e a Índia, e depois temos poderes médios. E países como Portugal não têm grandes ambições internacionais. Os grandes países já têm grande superfície, e se forem superpotências já têm essa agenda quase naturalmente, mas os poderes médios têm digamos, o lado que dão à estratégia é muito mais importante. Porque os pequenos não precisam, quer dizer, não têm essa necessidade ou os meios para ter a estratégia, os grandes já têm o seu tamanho, os médios têm que definir a sua estratégia. E é interessante ver como, recorrendo às três grandes escolas das relações internacionais no século XX, que é o realismo, o liberalismo e o construtivismo, nós podemos ver a diferença entre os dois discursos como uma diferença de abordagem de estratégia dos poderes médios. O realismo, isto aparece, por exemplo, no John Mearsheimer, mas também existem outras obras como o Kenneth Wolff, tanto mais um neorrealismo. Existem duas estratégias interessantes quando os poderes mais pequenos têm que lidar com um poder maior, que é isto que estamos a falar. Por exemplo, o caso do Canadá, que está ali ao pé dos Estados Unidos e que não vai sair ao pé dos Estados Unidos, que é o balancing e o bandwagoning. O balancing é basicamente fazer uma oposição, uma coligação, portanto, nós somos mais pequenos, mas fazemos uma coligação com outros para balançar o poder do maior, e o bandwagoning é, olha, não há solução, vamos juntar-nos ao maior, eles já são o maior e são o mais poderoso. Obviamente que durante muitos anos, nem isto nem foi uma questão no Canadá. O Canadá foi o vizinho mais fácil da história das grandes potências para os Estados Unidos. Bandwagoning total. Eles vão fazer intervenções militares no Golfo, vamos juntar-nos e contribuir. Eles vão fazer um acordo comercial na América do Norte, vamos juntar-nos e contribuir. Eles têm prioridade de luta contra o terrorismo, vamos investir mais. Eles têm serviços de informações que precisam da nossa colaboração no Ártico, nós vamos dar essa colaboração. Bandwagoning total. Este discurso do Mark Carney é a consequência daquilo que nós já falamos, que é esta estratégia agressiva de aquilo que o Stephen Walt, num artigo de hoje do Foreign Affairs, chamou a hegemonia predatória dos Estados Unidos. O custo a longo termo é este, que é aqueles poderes que faziam bandwagoning contigo. Calma lá, estes tipos agora estão-me aqui a ameaçar, estão-me a extrair coisas. Vamos, se calhar, passar para outra atitude, que é o balançar. E o que o Mark Carney faz um acordo com a China, que não é o acordo em si comercial que é o importante, é o sinal que dá. É o sinal de que nós não vamos continuar nesta estratégia de fazer aquilo que vocês querem, porque a vossa atitude connosco mudou e vocês passaram de ser o nosso protetor, o nosso poder hegemónico que nós tínhamos que confiar para alguém que nos causa uma ameaça. Então vamos balançar fazendo alianças, seja com a Europa, seja com... O Mark Rutte é uma das correntes na Europa, e nós já falámos um pouco disso, não é? Existem vários países europeus que têm muita dificuldade em aceitar que nós temos que balançar contra os Estados Unidos.
nomeadamente os países mais transatlânticos. Por exemplo, Portugal é um deles. Portugal é um dos países mais transatlânticos, mas países como a Holanda, países como a Alemanha, durante muito tempo tiveram dificuldades, a Itália. Há países que estão muito mais predispostos, o Reino Unido, temos que esquecer que é o principal, há países que estão muito mais predispostos de início a balançar contra os Estados Unidos, que é a França, naturalmente. O que é interessante, e com isto concluo esta parte do realismo para os valores dois e concluo, é que os países nórdicos, tipicamente, no que diz respeito aos Estados Unidos, sempre tiveram uma atitude de bandwagoning com os Estados Unidos, mas esta questão da Groenlândia, vamos ver daqui 1 ano ou 2, mas eu acho que a Dinamarca não se vai esquecer disto tão cedo, certamente. Pronto. Outra questão é a questão do liberalismo. O liberalismo fala muito da questão da importância das instituições. E nós, quando falamos da hegemonia dos Estados Unidos, a hegemonia dos Estados Unidos, diferente, por exemplo, de outros poderes, por exemplo, a União Soviética tentou estabelecer na sua fase imperial, no século XX, várias instituições, o Comecon, tinha o Pacto de Varsóvia, mas nunca tiveram a força que as instituições criadas pelo Império, pela hegemonia norte-americana, criaram. O liberalismo não é só a questão de que nós agora vamos fazer comércio, dar as mãos e cantar canções. É também o facto de... Também podemos fazer isso. E cantamos as canções americanas, nomeadamente, são as que dominam as rádios. Mas nós temos estas instituições que nos dão força. A partir do momento, e é isto que é interessante ver neste discurso e nestas duas reações, a partir do momento em que o poder que estrutura as instituições diz que já não quer estas instituições e que só aceita se nós agora reformularmos ou voltando à expressão, predatoriamente, ou seja, vamos extorquir para eles condenarem as instituições começam a falhar. E uma questão... Começam a desaparecer. Ou a desaparecer. E a questão interna do liberalismo é precisamente esta, que é as instituições conseguem perdurar sem os Estados Unidos ou não? A Europa, por exemplo, há países na Europa que dizem que as instituições, seja, por exemplo, a NATO, mas outras, que podem perdurar sem o mesmo papel dos Estados Unidos. Por exemplo, Marco Rutte, e aí eu já critiquei aqui a questão do Dedi, que foi ridícula, mas quando o Marco Rutte diz que ele acha muito difícil, disse isso em Davos, acha muito difícil ou muito irrealista que a NATO continue sem os Estados Unidos a terem o papel dominante, não é descabido. Ele disse, os europeus podem sonhar. Podem sonhar, mas não é descabido pensar. Esta é a questão do liberalismo. Depois a última, a questão do construtivismo, que é a questão dos valores e das narrativas. E foi tão importante nesta discussão que nós tivemos na Rússia. Os dois discursos revelam duas formas diferentes de ver o mundo. O mesmo mundo e o mesmo problema. O mesmo mundo e o mesmo problema. Uma delas, e mais uma vez vou pegar naquilo que a Daniela disse, que é o Marco Rutte tem um certo pragmatismo. Existe este poder, existem estas instituições, nós temos as capacidades militares que temos, ou neste caso que não temos e eles têm, existe uma guerra na Europa, quer dizer, não há muito para fazer, nós não podemos inventar agora uma narrativa europeia que se oponha, que é isso que estamos a falar, à narrativa dos Estados Unidos, porque simplesmente não temos capacidades a sustentar. O Mark Carney é uma perspectiva completamente diferente. Nós temos a necessidade, até a urgência de criar uma narrativa, porque o mundo que era estruturado pela anterior narrativa, isto é uma questão tipicamente construtivista, desapareceu. Portanto, se o mundo desapareceu, nós não podemos estar agarrados à última narrativa, porque é ótima, mas já não funciona, porque o mundo já é diferente, nós agora temos que criar outra narrativa, não pode haver um vazio. E, portanto, duas opiniões completamente diferentes. E, portanto, concluindo, vemos que realismo, liberalismo e construtivismo trazem-nos aqui uma dimensão de análise diferente a dois discursos que são, e aqui a questão da Europa e com isto concluo, são duas opções que a Europa tem, na verdade. E, se calhar, é possível, acho que a Daniela disse isso um bocado indiretamente, encontrar um middle ground, um ponto médio entre as duas. Eu não tenho tanta certeza. Bernardo, não é até um pouco irónico que esta questão do propósito da Europa e desta necessidade da narrativa venha de uma pessoa que nem sequer é da Europa, não é? Quer dizer, que seria se calhar o menos suspeito para trazer esta questão por cima da mesa. Sim, e tentando trazer aqui também alguma controvérsia ao debate. Parece-me que, não vou falar da reconfiguração da NATO, porque acho que também já discutimos noutros episódios, e é fundamental perceber qual é a autonomia estratégica dos europeus, que tanto se fala de autonomia estratégica, mas ainda não se percebeu bem o que é que queremos, nem no acordo com o Mercosul. Parece-me a mim que o discurso de Mark Carney é um discurso que há 30 anos, 40 anos, seria só um discurso de um político normal. O que é que acontece? Como não temos discursos de políticos normais na atualidade, de repente este soa super bem. Parece um político super talentoso. Mas que não é. É só um discurso normalíssimo em que o mundo precisa de uma oposição ao Trump de alguma forma, do ponto de vista narrativo, e o construtivismo, com todo o respeito pelo construtivismo, é muito apaixonado, no geral. E, portanto, empolgámos-nos com esta ideia de, olhem, agora há aqui um líder político, ainda por cima ao lado dos Estados Unidos, que faz frente ao próprio Donald Trump,
Mas o discurso é um discurso normal em que demonstra, ok, não podemos contar com a ordem internacional, com a hegemonia americana, que era uma hegemonia não predatória e que passou a ser predatória. E, portanto, o que é que podemos fazer? Bom, podemos, lá está, recentrar-nos naquilo que é a autonomia estratégica, no caso deles, do Canadá, no nosso caso, na europeia. Isto leva-nos a outra questão, que é, quando falamos dos middle powers, onde é que está o middle power europeu? Quem é que é o middle power que se irá afirmar na Europa? E no episódio com a Diana Soler até acabámos um pouco a discutir esta ideia de quem será o próximo líder europeu. Pois bem, se temos uma Europa que em princípio será liderada apenas por a Alemanha, a partir do momento que a Frente Nacional em França ganhe, seja por Marine Le Pen, Bardella, quem seja, bom, a nossa potência, o nosso middle power europeu tem muito pouca probabilidade de rivalizar com um big power. Portanto, o que nós podemos fazer como europeus, e isto também é a perspectiva do Mark Rutte, e parece-me que pode não se expressar da melhor forma, mas é a forma talvez com mais cautela, que é esta ideia de que nós, como europeus, não conseguimos ter a nossa autonomia estratégica. Portanto, o que temos que fazer é um bocadinho de bandwagoning e pronto, e temos que nos juntar aos americanos, não fazendo um pouco de oposição ou tentando balançar um pouco naquilo que é a hegemonia predatória, mas acautelando a situação de que Donald Trump é muito imprevisível, pode de repente destruir todas aquelas que são as instituições internacionais que sempre conhecemos do pós-guerra e que foram fundamentais para não deixar entrar outras ideologias mais autocráticas, como falávamos aqui, no quintal europeu. Mas esse mundo acabou. E o que o Mark Carney veio dizer é isso. Este mundo acabou, que é o que toda a gente pensa, mas porque ele o disse, de repente foi elevado a herói da arena internacional, que me parece um pouco estranho. Relativamente ao Conselho de Paz de Donald Trump, acho que faz sentido falar. Porquê? Porque estávamos a falar de Portugal e qual é a posição portuguesa no meio disto tudo. Nós não temos posição. Nós temos os Açores, Bernardo. Nós não podemos ter posição. Nós não temos posição em nada. E a prova é que ainda estamos a decidir se aderimos ou não ao Conselho de Paz. Um Conselho de Paz que é uma estrutura paralela e provavelmente com o objetivo de destruir as estruturas que sempre conhecemos e criaram um mundo liberal. Já houve uma primeira indicação de que nos juntaríamos desde que fosse só para o tema. Fosse só para aquilo. Mas obviamente claro que não é. Trump como CEO... Sim, é uma esperança. Todos os líderes autocráticos à volta. São os reguilas todos da fila de trás lá da sala de aula. É uma desbunda. Faz lembrar o Spectre dos filmes do James Bond. É a primeira coisa que eu penso quando vejo o conselho. Mas acho que é isso, Alberto. A nossa perspectiva, como portugueses, será sempre assistir de fora. A única coisa que podemos fazer é um bandwagoning aos próximos líderes da Europa, que serão em princípio os alemães, e com uma ajuda dos polacos, esperemos nós. Sim. Sim, Daniela, só temos mesmo de fechar esta discussão. Eu só demoro aqui um minutinho, se calhar 2, e é para dizer que concordo com o que eles disseram. Eu acho que Mark Rutte, e isso não foi só evidente em Davos, já é evidente há muito tempo, e isto começou por me chocar, não só na qualidade de, enfim, cidadã da Europa, mas também na qualidade de analista. Eu acho que Mark Rutte, ele não está a tentar inspirar a Europa. Ele não está a tentar fazer discursos tipo Churchill. Eu acho que ele está a tentar lembrar a Europa das suas próprias limitações. E não tem problema nenhum em expor o fosso que existe entre a nossa ambição e as nossas capacidades reais e efetivas. E deixa-me também dizer uma coisa. Eu acho que comecei a perceber isto à medida que também fui observando os discursos do Mark Rutte, em vez de ser assim. Isto é importante em tudo na vida. Eu acho que a franqueza dele e o pragmatismo dele não têm só a ver com a leitura dele da política internacional e do xadrez, que é isto tudo. Eu acho que é a função dele. Portanto, ele está a tentar acordar a Europa por via do choque, porque percebe que enquanto pivô, enquanto entidade central de uma instituição que é a NATO, tem que abanar rapidamente os europeus que acham que as narrativas os vão salvar. Não vão. Portanto, não dá para levar narrativas para ajudar os ucranianos na guerra. E eu acho que Mark Carney, o que ele está a tentar fazer
eu não diria contrariamente a Mark Rutte, porque eu acho que eles não discordam acerca do diagnóstico que fazem da situação do mundo. Eu acho que eles discordam na maneira como o comunicam. Um é muito mais pragmático e o outro é muito mais, sei lá... construtivista. Sim. Eu acho que... enquanto Mark Rutte é muito direto e às vezes até muito brusco, eu acho que Carney o que ele tenta fazer é não criar uma ansiedade sistémica, não criar aqui uma espiral enfim, quase de pânico, não é? Entre os europeus, e ele utiliza a moderação para conter essa ansiedade sistémica. Tenho uma dúvida que queria fazer diretamente, porque acho que queria ouvir a tua opinião sobre isso. A questão é, será que nós, como europeus, estamos dispostos a fazer enormes sacrifícios financeiros que vão ser necessários, já falaste aqui da questão militar, se não tivermos uma narrativa e se não tivermos um propósito? A questão da Ucrânia é suficiente? É que eu não tenho certeza. E aí estás só a falar de financeiros. Há outros sacrifícios. E há outros sacrifícios. É que eu não tenho certeza que sem essa narrativa e esse propósito, os cidadãos têm que lutar por alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Claro. Cá em Portugal, por exemplo, aliás, quando se falou na história dos 5% do PIB, eu estive particularmente atenta às redes sociais, porque eu acho que as redes sociais são... Quer dizer, são um submundo, ou melhor, para dizer realmente aquilo que eu penso, eu acho que não é a conversarmos entre nós, que estamos por dentro dos assuntos e que estudamos os assuntos diariamente, não é entre nós que podemos sondar a verdadeira opinião da verdadeira sociedade civil portuguesa, ou espanhola, ou seja o que for. E as redes sociais são um universo particularmente fiel, acho eu, para nós percebermos o que é que as pessoas... nas mais diversas profissões, nas mais diversos modos de vida, o que é que elas pensam. E eu percebi o choque social em torno de, então e o dinheiro da saúde? Então e o dinheiro da educação? Então e as escolas? E então e as creches e os lares? Portanto, há de facto uma dificuldade que não há de ser só portuguesa, há de ser, portanto, ela há de existir Europa fora. Há uma dificuldade em convencer os europeus, talvez não tanto nós, porque estudamos o tema e porque de alguma forma trabalhamos com o tema, ou somos professores, ou somos investigadores, ou somos whatever. Mas na teoria mas é difícil convencer as pessoas. Na prática, se me dissessem, olha, agora vai para a Ucrânia... Mas ninguém disse vai para a Ucrânia. Não. As pessoas exemplo extremado. O que as pessoas mas mesmo consideram... fazendo apenas a análise simples de ter de abdicar de alguma coisa em prol daquela Exatamente. coisa, não é? Ou seja, a política geralmente é feita de escolhas Uma e parte dos raramente nossos se apresenta impostos, assim. uma parte Claro. nós já achamos que os nossos impostos não cobrem as nossas necessidades enquanto sociedade civil e enquanto, enfim, utilizadores de hospitais públicos, escolas públicas, estradas. Nós já achamos que os nossos impostos não chegam para essas coisas, quanto mais para comprar mais mísseis, para comprar mais tanques, para comprar... Portanto, acho que é difícil explicar às pessoas que de facto é preciso investir de alguma maneira, e essa maneira é com dinheiro, não é? Com a alocação de recursos financeiros a essas rubricas orçamentais, portanto, que obviamente fazem parte, mas à qual não prestamos especialmente atenção e quer dizer, e olha, e ainda bem, não é? Porque desde a Segunda Guerra Mundial estamos aqui mais ou menos descansados sobre estas matérias, não é? E possivelmente agora pagamos uma fatura em relação a isso. E para responder à tua pergunta, que já nem me lembro qual foi. Se nós vamos aceitar estes sacrifícios, sem estes gastos, propósito, sem um propósito e sem uma narrativa. Apenas com pragmatismo. Pois, eu percebi que a questão era sobre eu acho que a narrativa e o investimento financeiro e estratégico podem e devem ser concomitantes. Ou seja, um não vale a pena sem o outro. É preciso... Olha, não vais mais longe. Há bocado, quando chegava aqui ao nosso estúdio, estava a conversar com uma pessoa que me estava a receber aqui no sítio onde nós estamos a gravar, que é um sítio que presta particular atenção à juventude e à integração dos jovens, crianças e jovens É a Casa da Juventude de Odivelas. Exato, Aqui já a agora publicidade. passamos a publicidade. E a narrativa também, isto também faz parte da narrativa, portanto, trazer estes temas às pessoas
aos jovens e sem ser aos jovens. Portanto, educar as pessoas no sentido da necessidade da integração europeia, porquê que a integração europeia é útil? Porquê que é útil para nós enquanto jovens, ou homens, ou mulheres, ou cidadãos, ou seja o que for? Porquê que é útil investir dinheiro e atenção e uma parte do nosso pensamento e do nosso intelecto à Europa e à pertença a uma comunidade que não se cinge aqui ao nosso retângulozinho português e à nossa fronteira? Eu acho que se não tivesse frequentado o ensino superior e nomeadamente na área em que me formei, a escola não me tinha ensinado nunca o que é ser europeu. Eu nunca aprendi na escola o que é a União Europeia. Eu nunca aprendi na escola qual é a importância da NATO. Eu aprendi o que é a NATO, porque aprendi o que é a Guerra Fria, assim muito por alto, alguns no 9º ano. Mas não e creio que estamos a fazer alguns progressos nessa matéria. Hoje em dia, acho que em comparação com a nossa geração, acho que hoje em dia o espectro do ensino está muito mais alargado, os miúdos aprendem muito mais coisas e coisas que não têm estritamente a ver com o Teorema de Pitágoras. Portanto, aprendem coisas, enfim, mais úteis, sem desprimor nenhum em relação ao Pitágoras e ao Teorema. E não hoje usei a hipótese, usei os catetos. Foi? Não usei. Eu calculei. É difícil usar. Portanto, eu acho que esta questão da narrativa pode começar muito antes das elites políticas e pode começar muito antes das questões políticas. Pode começar, por exemplo, na escola. A criação de uma sensação de pertença a uma comunidade que é a Europa, porque já vimos que em relação às gerações mais velhas, enfim... costuma-se dizer que a árvore que nasce torta tarda ou nunca se endireita, não é? Portanto, se calhar já não vamos conseguir convencer essas pessoas de que, de facto, o investimento em defesa, a integração europeia e o desenvolvimento desta comunidade é importante por questões de segurança. É importante para que um Putin um dia não nos bata aqui à porta. Mas em relação às gerações mais novas, eu acho que sim, que é preciso educar para a narrativa e é preciso... não digo forçar a narrativa, mas trazê-la para o debate. Isso depois é ideológico. O problema é esse. Se passares isso para o ensino, não quero aqui continuar a discussão, mas isso depois é ideológico. No próximo episódio. Sim. Está bem, eu calmo. Nós vamos só mostrar aqui o nosso vídeo do tema mais leve, que a semana passada, se estiverem recordados, calhou o Alasca e, portanto, o Alberto escolheu aqui um vídeo para nós. Uma grande personalidade. Sim, uma grande personalidade. Vamos ver. I'll try to find you some and I'll bring them to you. They're our next door neighbors, and you can actually see Russia from land here in Alaska. Well, explain to me why that enhances your foreign policy credentials. Well, it certainly does, because our next door neighbors are foreign countries. What newspapers and magazines did you regularly read before you were tapped for this to stay informed and to understand the world? I've read most of them, again, with a great appreciation for the press, for the media. Like what one specifically, I'm curious that you... All of them, any of them. Are struggling under the weight of the wrong mortgage. Start rating in the spending. We have got to jumpstart these energy projects. We've got to start rating in the spending. We have got to... I've been hearing about his Senate speeches since I was in, second grade. When you have a 72-year-old running mate, is that a kind of a risky thing to say? It's insinuating that Joe Biden's been around a while? Oh, no, it's nothing negative. Pronto, tal como prometido, tinha ficado prometido aqui, foi cumprido, é a Sarah Palin. Ou seja, uma grande figura do Alasca que entrou no ringue político norte-americano em 2008. Era vice, John McCain. Era vice de John McCain. Sim. Bem,
Ela tem Não há muito a dizer, não é? Não há muito a dizer. Ela tem piada, mas é uma piada diferente do Trump, porque o Trump, com todos os seus enormes defeitos, ele controla as piadas, enquanto na Sarah Palin eu estou-me a rir dela, mas não me estou a rir com ela, na maior parte dos casos. Olhando para trás, e um ponto semi-sério rapidamente, é um início de uma certa estratégia do Partido Republicano de isto dos factos e da competência, porque era o modelo dos políticos, a bem ou mal. O Ronald Reagan, como muitos sabem, foi um ator não particularmente bem sucedido, depois passou a ser um lobbyista, depois foi governador de Califórnia e foi presidente. Ele não era uma sumidade intelectual, não é isso que estamos a dizer, mas ele tinha uma enorme preparação discursiva e tinha imensas pessoas. A Sarah Palin foi, em muitos aspectos, uma visão do futuro, uma visão em que isto de estás preparado intelectualmente não é o importante. O que é importante é os vibes e o seres uma mãe de 4 filhos, que gostas de hóquei. É a aura. E é a aura. E, portanto, e não resultou em 2008, até porque eu acho que havia um gap demasiado grande entre aquela estoicismo sério do John McCain, veterano, e a Sarah Palin. Foi uma das combinações mais estranhas de sempre, de presidente e vice-presidente, mas é o futuro, e não é por acaso que a Sarah Palin foi uma das grandes impulsadoras do Tea Party, e não é por acaso que foi uma das primeiras pessoas relativamente conhecidas no Partido Republicano a apoiar o Trump em 2015. E diria que até é importante agora que rejeites completamente essa intelectualidade. Neste momento isso dá-te votos. Estamos até é vantajoso. Num momento da política internacional que ainda bem... como é vantajoso. Exatamente. Porquê? Porque há também uma identificação, de volta àquele tópico que também já discutimos aqui, há uma identificação direta com as bases. E pronto, e essa identificação direta com as bases dá votos, e isso explica muito a flutuação do voto dos extremos da ferradura. É o espelhar não só as crenças, mas espelhar mesmo a atitude e a forma como as pessoas estão na política. Claro. Nós temos mesmo de terminar. Daniela, a ti um agradecimento especial por ter estado connosco. Bernardo Valente, Alberto Cunha, um agradecimento normal. Tens de fazer o gol. É verdade. Obrigado. Nosso moderador. Temos de escolher o nosso tema mais leve da próxima semana. Peço desculpa que estava aqui na finalização do programa. Eu vou segurar e, Daniel, vou-te pedir para rodar com o Bernardo. O Bernardo é o responsável esta semana. Momento, preço certo? Momento preço certo, exatamente. Força. Roda. Bernardo, quando quiseres. Ok, já parou? Já parou? Calhaste no meio do oceano, mas vamos-te aproximar. Aqui. Foi aqui que ele calhou. Temos aqui Bernardo, força. Que segmento excelente. É o quê? Força, Bernardo. Aí bem. É o Havaí? É o Havaí. Nós estamos muito monotemáticos. Calhámos em mais um território norte-americano. Pronto, certamente vamos conseguir encontrar o Obama nasceu no uma Havaí. Figura. O Obama nasceu no Havaí, exatamente. Quênia. Ou no Quênia, ninguém sabe. Pois é verdade. Pronto, agora sim, obrigado mais uma vez, Daniela. Obrigado, Alberto. Obrigado, Bernardo. Foi o ABC do Mundo. Sigam-nos, subscrevam, vejam-nos no YouTube, no Spotify ou nas outras plataformas de podcast. Aguardamos vocês no próximo episódio e muito obrigado por terem juntado a nós. Tchau.